O céu noturno sobre as Caraíbas raramente pareceu tão pesado. Os observadores descrevem-no como um momento em que duas narrativas completamente opostas colidem diante do mundo. De um lado, em Caracas, Nicolás Maduro está diante de uma multidão reunida segurando um microfone e, inesperadamente, cantando os primeiros versos de Imagine, de John Lennon. Ele repete a palavra paz, muda para inglês e envia o que parece ser uma mensagem direta ao presidente Donald Trump. Do outro lado do hemisfério, o mais poderoso grupo de ataque de porta-aviões do Zé Coreimura, já destacado na região, navega pelo Mar do Caribe, cercado por contra-torpedeiros, cruzadores e submarinos, projetando uma força inconfundível. É um contraste tão dramático que imediatamente levanta uma questão: o que exatamente está a acontecer por trás desses gestos simbólicos? Relatórios de meados de novembro indicam que, após semanas de crescente pressão militar, o presidente Donald Trump admitiu que as autoridades venezuelanas podem estar a procurar um diálogo com Washington. Em comentários públicos, ele afirmou que Caracas gostaria de conversar e que os Estados Unidos podem estar a ter algumas discussões. Ele evitou cuidadosamente enquadrar isso como um desejo americano de negociar. Em vez disso, sua mensagem foi deliberada. A Venezuela pediu. Essa formulação é importante. Analistas da Reuters e da DW observam que tal formulação ajuda a preservar a influência estratégica do ZEUALEA. Um governo que enfrenta pressão é o lado que se presume solicitar o diálogo, não aquele que o impõe. Isso não é apenas uma sutileza retórica. Serve a vários objetivos estratégicos simultaneamente. Primeiro, reforça a percepção de que Washington mantém a vantagem. Segundo, impede que a oposição venezuelana interprete qualquer contacto como um sinal de fraqueza ou recuo por parte dos Estados Unidos. Terceiro, coloca Maduro numa situação difícil. Se ele negar a afirmação, Trump pode questionar a sua credibilidade. Se ele aceitar, reconhece publicamente que a pressão americana está a surtir efeito. Em termos geopolíticos, trata-se de uma armadilha sofisticada, e Trump conhece o poder da formulação de mensagens na definição de narrativas internacionais. Além disso, as observações de Trump trazem um sinal indireto dirigido a Moscovo, Pequim e Teherão. Ao sugerir que Caracas é o lado que está a iniciar as negociações, Washington introduz um elemento de incerteza entre os parceiros estratégicos de Maduro. Isso os leva a questionar se a Venezuela pode estar a preparar um acordo separado com os Estados Unidos, potencialmente deixando seus aliados expostos. Esse tipo de ambiguidade diplomática, segundo analistas da Foreign Policy, funciona como um teste de confiança dentro de alianças frágeis. Enquanto Trump usa uma linguagem calculada, Maduro tenta reescrever a ótica da crise. Nos últimos dias, ele apareceu em comícios falando em inglês, dirigindo-se diretamente ao povo americano e realizando gestos simbólicos que ninguém esperava, incluindo cantar um hino de paz global. A imagem é impressionante. Enquanto as forças navais do Zico Iriari se preparam para operações no Caribe, Maduro está diante de seus apoiadores, pedindo calma e invocando repetidamente a palavra paz. Seu objetivo é, claro, reposicionar-se, não como um provocador, mas como um líder que supostamente defende a estabilidade na região. Esta jogada visa segmentos-chave do público americano, eleitores mais jovens que se opõem a intervenções estrangeiras, grupos progressistas, céticos em relação às ações militares do Secuneário no exterior e vozes influentes da mídia, capazes de moldar a opinião pública interna. Ao escolher a linguagem da paz e da unidade global, Maduro está a tentar aumentar o custo político de qualquer ação potencial do ZEUALEA. Ele quer que os americanos, não apenas o seu presidente, questionem se outro conflito no exterior é justificado. Mas, por trás da coreografia existe uma realidade mais complexa. O governo do Zé Peixoa acaba de classificar o cartel, conhecido como Los Soles,
supostamente ligado a altos funcionários venezuelanos, como uma organização terrorista estrangeira. Essa designação, anunciada em 16 de novembro de 2025 e com efeito previsto para 24 de novembro, altera fundamentalmente o panorama diplomático. Se finalizada, ela redefine a crise venezuelana de um confronto político para uma questão relacionada ao terrorismo internacional e às redes de narcotráfico. E uma vez ultrapassado esse limiar, a lógica das ações de Washington muda drasticamente. À medida que essas narrativas se intensificam, Maduro cantando pela paz e Trump reforçando a pressão, a tensão entre simbolismo e poder só se torna mais acentuada. E a pergunta se torna inevitável. Essa súbita conversa sobre diálogo é uma abertura genuína ou simplesmente o início de um jogo estratégico muito mais complexo que ainda está se desenrolando? O que acontece quando uma crise política deixa de ser uma negociação e começa a ser redefinida como uma ameaça à segurança às portas dos Estados Unidos? Para entender o quão dramaticamente o cenário está a mudar, é essencial examinar o tom preciso das declarações de Trump e o momento em que foram proferidas. Suas palavras foram escolhidas com precisão cirúrgica. Quando questionado sobre o futuro da Venezuela, ele não deu a entender que Washington estivesse se preparando para negociações. Em vez disso, ele enquadrou a situação como se a Venezuela, e não os Estados Unidos, estivesse a procurar uma abertura. Essa nuance linguística serve como arma diplomática. Ela reforça a vantagem de Washington, protege a oposição venezuelana, apoiada pelo Setari, a de perder a confiança, e coloca Maduro numa posição desconfortável em que qualquer resposta pública se torna cara. Analistas de grandes veículos de comunicação, incluindo a Reuters e a BBC, destacam que esse estilo de comunicação alcança algo mais profundo, desestabiliza a rede de alianças externas de Maduro. Ao insinuar que o regime venezuelano está a tentar discretamente iniciar contato, os EUMA introduzem desconfiança no triângulo Caracas-Moscovo-Teherão. Esses governos dependem fortemente da confiança mútua e qualquer suspeita de negociações secretas com Washington pode levar a recálculos dentro do Kremlin ou entre os estrategistas iranianos. Até mesmo Pequim, cujo apoio se baseia em empréstimos de longo prazo e influência estratégica, observa atentamente quando Washington sugere uma fratura na frente venezuelana. Trump aumentou ainda mais a pressão psicológica ao declarar que os dias de Maduro estão contados, recusando-se a especificar quais medidas Washington tomaria a seguir. Essa ambiguidade é intencional. Ela abrange tudo desde sanções intensificadas e apreensão de bens até opções militares que permanecem deliberadamente vagas. O poder da incerteza é por si só uma ferramenta. Como observam os analistas da DW, os regimes sob pressão não temem o que é anunciado, mas o que está implícito. Enquanto isso, Maduro está construindo uma narrativa totalmente diferente para consumo interno e internacional. Sob as luzes do palco em Caracas, sorrindo e entoando "Vamos dar uma chance à paz", ele não está se dirigindo a Trump. Ele está a dirigir-se ao público americano, cidadãos comuns, ativistas, anti-guerra, comentadores e o ecossistema mediático em geral. O seu objetivo é criar um contraste claro, navios de guerra do Zewar-Issar. De um lado, um presidente que apela à paz do outro. Num país há muito cansado do Iraque e do Afeganistão, e de décadas de operações no exterior, esse simbolismo tem um peso emocional. Mas essa mensagem também serve a um propósito interno. À medida que as sanções se tornam mais rígidas e a pressão aumenta, Maduro precisa manter a imagem de um líder que não está a negociar a partir da fraqueza. Se ele tiver que sentar-se à mesa de negociações mais tarde, ele quer entrar como alguém que escolheu a paz, não como alguém forçado a isso. Essa é uma tática frequentemente usada por regimes sob pressão. Eles reformulam recuos táticos como decisões morais. Ao retratar cada movimento como um ato soberano, Maduro tenta preservar a legitimidade entre a elite militar e a base civil que ainda sustenta o seu poder. Ao mesmo tempo,
Washington está a moldar uma narrativa com implicações muito mais graves. A classificação quase definitiva do Cartel Los Soles como organização terrorista estrangeira redefine radicalmente a crise venezuelana. Uma vez que os Estados Unidos aplicam o rótulo de terrorismo, as estruturas legais, diplomáticas e militares mudam. O conflito deixa de ser uma questão política e passa a ser uma questão de segurança nacional. De acordo com a legislação dos Iwarisabeiwa e precedentes citados pelo The New York Times, a designação de organização terrorista estrangeira pode justificar ações que vão muito além das sanções, incluindo prisões internacionais, operações secretas e pressão sobre aliados que continuam a financiar ou cooperar com o regime visado. Este momento é extremamente delicado para Caracas. Estar ligado a uma estrutura terrorista coloca o regime venezuelano mais perto da mesma caixa conceitual que antes continha nomes como Saddam Hussein ou Osama Bin Laden. As situações são fundamentalmente diferentes, mas a classificação carrega um poder simbólico. Washington está a sinalizar que Maduro não é mais apenas um líder controverso. Ele é uma ameaça potencial no quintal geopolítico dos Estados Unidos. Da costa da Flórida à Venezuela, fica a apenas algumas horas de distância, um fato repetidamente enfatizado por autoridades de segurança do EUA. Essa mudança também gera repercussões em toda a América Latina. Vizinhos como a Colômbia e o Brasil podem ser forçados a reavaliar suas posições diplomáticas se a crise se transformar em uma questão de segurança em vez de um impasse político. Organizações regionais podem enfrentar pressão para se alinharem com a posição de Washington. E dentro da Venezuela, as elites entendem que uma vez que um governo é formalmente associado ao terrorismo, há menos caminhos de fuga e menos cartas de negociação na mesa. Todas essas dinâmicas levantam uma questão cada vez mais urgente: se Washington não trata mais Maduro como um adversário político, mas como uma potencial ameaça à segurança. O que acontecerá a seguir? Que novas fronteiras são ultrapassadas quando um impasse regional começa a se assemelhar a um prelúdio para operações antiterrorismo bem na porta dos Estados Unidos. O verdadeiro peso da nova abordagem de Washington começa a emergir quando analistas a comparam com momentos anteriores da política externa do EUA. Quando um regime deixa de ser tratado como um rival político e passa a ser associado ao terrorismo, a lógica do envolvimento muda drasticamente. É por isso que o anúncio de 16 de novembro de 2025 é visto por muitos especialistas como um ponto de viragem. Os Estados Unidos sinalizaram que o Cartel Los Soles, supostamente ligado a altos funcionários venezuelanos, seria designado como organização terrorista estrangeira em 24 de novembro. Se a designação for mantida, a crise venezuelana passa de um impasse diplomático para um potencial caso de contra-terrorismo. As implicações são enormes. Historicamente, quando Washington classifica um ator como ligado ao terrorismo, a resposta não depende mais principalmente de negociações ou sanções. Em vez disso, invoca estruturas associadas à segurança nacional e à eliminação de ameaças. Analistas de vários meios de comunicação internacionais apontam que nas últimas décadas, tais rótulos justificaram missões secretas, operações especiais e engajamentos militares de longo prazo. Essa mudança por si só coloca Maduro em uma posição internacional mais precária. Também exerce enorme pressão sobre seus aliados, que seriam forçados a justificar sua relação com um governo considerado sob a lei do Máximo Olha como ligado a uma estrutura terrorista. Mas, além da geopolítica, essa reclassificação altera a dinâmica interna da Venezuela. Se o mundo começar a tratar o regime como uma entidade envolvida em terrorismo, o espaço para negociação se estreita. Os grupos da oposição seriam pressionados a não legitimar Maduro por meio do diálogo. Os vizinhos regionais enfrentariam restrições diplomáticas. E os países que oferecem apoio financeiro ou logístico a Caracas correm o risco de serem retratados como auxiliares de um regime ligado ao terrorismo. Esse é precisamente o tipo de isolamento que Washington pretende gerar. A comparação com Saddam Hussein
ou Osama Bin Laden, mencionada em comentários de especialistas, não se trata de equiparar os indivíduos. Em vez disso, destaca como certos rótulos remodelam a percepção global. Um governo enquadrado na legislação antiterrorista já não é visto simplesmente como autoritário ou corrupto. Torna-se parte de uma narrativa associada a redes internacionais de narcóticos, operações clandestinas e atividades criminosas transfronteiriças. Essa percepção por si só pode justificar uma escalada na vigilância, interdição, cooperação de inteligência e ações direcionadas por governos estrangeiros. A mensagem de Washington também aproveita a geografia. Ao contrário das zonas de conflito no Médio Oriente ou na Ásia Central, a Venezuela fica a apenas algumas horas da Flórida. As suas rotas marítimas, redes de aeroportos, canais financeiros e influência política estendem-se por toda a bacia do Caribe, uma região fortemente monitorizada pelos Estados Unidos. Quando uma crise desta magnitude se desenrola tão perto do território do Seabes Gaiwa, o limiar para a intervenção diminui. As autoridades americanas frequentemente referem-se ao Caribe e ao norte da América do Sul como parte do seu estratégico exterior próximo, onde a instabilidade é vista como algo que afeta diretamente a segurança interna. Entretanto, a estratégia de Maduro de cantar "Imagine falar inglês e apelar à paz" torna-se ainda mais clara neste novo contexto. Ele está a tentar distanciar-se da narrativa que Washington está a construir. Ao retratar-se como um líder que pede diálogo, ele tenta construir uma imagem internacional incompatível com o rótulo que está a ser preparado pela administração do Ziquar-Seiwa. Nas suas mensagens públicas, ele não é o agressor, mas o estadista que evita um conflito que Washington parece disposta a intensificar. No entanto, enquanto ele tenta remodelar a imagem, as autoridades americanas estão a seguir uma direção diferente. Estão a construir um quadro jurídico que, se for totalmente adotado, deixará pouco espaço para flexibilidade política. Designar um adversário como entidade terrorista traz consequências que vão além das opções militares: bloqueios financeiros, visando indivíduos e empresas estatais, sanções que se tornam de natureza criminal em vez de diplomática, cooperação internacional para apreender ativos no exterior, partilha de informações entre nações aliadas, liberdade operacional para as forças especiais do ZEUA em cenários específicos. Esses instrumentos ampliam o alcance de Washington e reduzem o espaço de manobra de Maduro. E à medida que essa transformação se acelera, uma possibilidade mais sombria começa a circular entre legisladores e analistas do ZEA. Uma possibilidade que adiciona mais uma camada de volatilidade à crise. E se a próxima escalada na Venezuela não vier de pressões externas, mas de dentro do próprio país e for usada para culpar os Estados Unidos, à medida que a pressão aumenta em todas as direções, uma possibilidade muito mais inquietante começou a circular nos círculos de inteligência e no Congresso de Washington. Ela vem de um alerta emitido pelo congressista norte-americano Carlos Giménez, que afirmou ter recebido relatórios sugerindo que indivíduos ligados ao regime venezuelano poderiam estar a preparar atos de autossabotagem dentro da Venezuela. De acordo com essa interpretação, ataques contra infraestruturas críticas, pontes, torres de transmissão de energia, refinarias ou locais de armazenamento estratégicos poderiam ser encenados internamente e, em seguida, atribuídos aos Estados Unidos. Para muitos, isso parece extremo. No entanto, a história oferece precedentes. Quando os regimes se sentem cercados, isolados ou à beira do colapso, a fronteira entre a defesa nacional e a autodestruição estratégica pode se tornar perigosamente tênue. Analistas da Reuters e da Al Jazeera observam que governos autoritários, sob forte pressão, muitas vezes recorrem a provocações internas para justificar medidas de emergência, mobilizar sua base política ou redirecionar a ira pública para um inimigo externo. Nesse sentido, a Venezuela não seria uma exceção, mas parte de um padrão mais amplo observado em outras crises ao redor do mundo. A lógica
é brutalmente simples. Se o regime acredita que a sua sobrevivência está a escapar-lhe devido a sanções, isolamento diplomático ou a iminente designação de terrorista, então criar uma narrativa de agressão estrangeira pode ser tratado como a sua última carta viável. Uma explosão dramática ou um ataque à infraestrutura retratado como um ataque secreto do Zeuaco poderia servir a vários propósitos: unificar as forças armadas, reforçar o controle interno, silenciar a dissidência e retratar Maduro não como um líder isolado, mas como um defensor nacional sob cerco. Isso também permitiria ao governo anunciar medidas de segurança abrangentes e acusar Washington de cruzar uma linha vermelha, mesmo que o incidente tivesse se originado dentro da Venezuela. O perigo de tal cenário é amplificado pela geografia. A Venezuela fica a apenas algumas horas do território continental dos Ilhéus Cariguá. Qualquer evento de escala significativa que Caracas atribua aos Estados Unidos seria instantaneamente transmitido por toda a região, provocando uma enorme pressão sobre Washington para responder ou esclarecer. Erros de cálculo poderiam escalar mais rapidamente aqui do que em teatros distantes como o Médio Oriente ou a Ásia Central, onde os canais de comunicação e as alianças funcionam de maneira diferente. A Bacia do Caribe está muito mais intimamente ligada às estruturas políticas, militares e econômicas do Zeboara. Dentro da Venezuela, o medo e a incerteza estão a aumentar. O colapso econômico, a hiperinflação e a escassez já deixaram a população exausta. De acordo com observadores citados pela DW, um ataque interno encenado poderia criar pânico generalizado, levando os civis a se agarrar a qualquer autoridade que prometa estabilidade, mesmo que essa autoridade seja o próprio regime. Esse tipo de manipulação psicológica não é hipotético. Já foi documentado em outros países durante momentos semelhantes de colapso político. A narrativa passa a ser menos sobre fatos e mais sobre instintos de sobrevivência, uma mudança perigosa em qualquer sociedade. Enquanto isso, a postura do Zeuara permanece firmemente ancorada na suposição de que a crise deve ser impedida de se espalhar para uma instabilidade regional mais ampla. Grupos de ataque de porta-aviões americanos continuam operando no Caribe, não para iniciar conflitos, mas para deter ações que possam ameaçar rotas marítimas, parceiros regionais ou território americano. No entanto, quanto mais perto as forças americanas operam das águas venezuelanas, mais tentador se torna para o regime retratá-las como invasoras. As recentes aparições públicas de Maduro, sorrindo, cantando sobre a paz, exortando os americanos a rejeitar outra guerra sem fim, contribuem diretamente para esse esforço de construção de narrativa. Ao mesmo tempo, a base política de Maduro dentro da Venezuela deve vê-lo não como desesperado, mas como desafiador. A coesão interna dentro do aparato militar e de inteligência depende muito da percepção. Se os oficiais acreditarem que as negociações estão a ser impostas ao regime a partir de uma posição de fraqueza, podem ocorrer deserções. Se, no entanto, Maduro parecer estar a resistir à agressão externa, mesmo gestos simbólicos podem ajudar a manter a lealdade. É por isso que os espetáculos com tema de paz em Caracas têm um duplo objetivo: suavizar a percepção internacional e, ao mesmo tempo, reforçar o orgulho e a unidade internos. Mas a evolução da visão de Washington está a tornar esse equilíbrio mais difícil. Se os EUA finalizarem a designação de terrorismo, qualquer tentativa de sabotagem interna atribuída a agentes estrangeiros pode sair pela culatra de forma espetacular. A comunidade internacional pode ver isso não como um sinal de agressão do exterior, mas como uma manobra desesperada de um governo encurralado. E nesse ambiente, a desinformação pode provocar reações ainda mais fortes do que os fatos. Se a crise se intensificar e se transformar num campo de batalha psicológico, de acusações de sabotagem e narrativas contraditórias, o que acontecerá quando a primeira faísca real ou fabricada desencadear uma reação em cadeia que ninguém poderá controlar? À medida que a crise se agrava,
Analistas alertam que a Venezuela está a aproximar-se do que os teóricos estratégicos chamam de momento limiar. Um ponto em que cada ação, cada discurso e cada explosão tem o potencial de redefinir a trajetória de todo o conflito. Quanto mais avança o enquadramento jurídico de Washington, mais estreita se torna a margem de manobra de Maduro. Esta pressão não é apenas internacional. Ela repercute-se na estrutura de poder interna da Venezuela de maneiras que podem remodelar o futuro político do país. Dentro da hierarquia chavista, o medo da fragmentação tem aumentado silenciosamente. Altos funcionários entendem que uma vez que os EUA finalizem a designação que vincula o regime a uma estrutura terrorista, os riscos vão além do isolamento político. Indivíduos podem enfrentar sanções específicas de natureza criminal, mandados de prisão internacionais, apreensão de bens e até mesmo processos judiciais de longo prazo fora da Venezuela. De acordo com especialistas citados pela BBC e pela Reuters, tais designações frequentemente provocam fraturas internas, à medida que os membros da elite governante começam a calcular a sobrevivência pessoal em vez da lealdade. Quando os regimes percebem essas fraturas, as suas reações tornam-se cada vez mais imprevisíveis. Isso explica por que Maduro está a reforçar as mensagens simbólicas. Os seus discursos em inglês, as suas referências à paz e até mesmo a sua interpretação de "imagine" são tentativas de antecipar o aperto do cerco jurídico e diplomático. Ao construir uma imagem global de moderação e diálogo, ele espera complicar a narrativa de Washington. Se um número suficiente de vozes na arena internacional questionar a legitimidade de rotular a Venezuela como um estado ligado ao terrorismo, Maduro ganha espaço para negociar, adiar ou resistir. Mas essa estratégia tem limites, especialmente quando empregada contra um processo legal já em andamento. Enquanto isso, autoridades americanas observam um padrão preocupante. À medida que a pressão aumenta, governos autoritários frequentemente recorrem a medidas internas extremas para manter o controle. Analistas destacam exemplos da história recente em que regimes, temendo o colapso, intensificaram a vigilância, expandiram os poderes de emergência e empregaram propaganda para justificar ações severas. Na Venezuela, os ingredientes para tal cenário estão presentes: colapso econômico, escassez de combustível, exaustão pública e um aparato militar dependente da lealdade em vez da estabilidade institucional. Essas condições criam um ambiente em que a desinformação pode ser usada como arma com efeitos devastadores. Se um ataque à infraestrutura ocorresse, seja genuíno ou encenado, Caracas poderia imediatamente enquadrá-lo como uma provocação dos Iquaraelewa. Essa acusação teria várias funções: distrair das crises internas, reunir o sentimento nacionalista e tentar lançar dúvidas sobre a narrativa de Washington internacionalmente. Mas há outra camada nessa equação perigosa. Se os EUA já designaram a Rede Los Solis como uma entidade terrorista, Washington seria obrigada a responder, não como um ator político, mas como um Estado a lidar com uma ameaça à segurança nacional. A crise venezuelana mudaria de categoria mais uma vez, entrando numa fase ainda mais volátil. Esta tensão crescente não passa despercebida pelas potências regionais. A Colômbia, o Brasil e os países do Caribe acompanham de perto os acontecimentos, temendo efeitos colaterais. A instabilidade na Venezuela afeta a segurança das fronteiras, os fluxos migratórios, as rotas de narcotráfico e o comércio regional. Se a crise passar para um quadro de contra-terrorismo, os governos vizinhos podem ser pressionados a alinhar-se aos protocolos de segurança do CBNE, transformando um impasse político numa questão de segurança hemisférica. A América Latina não testemunha um confronto dessa magnitude há décadas, e a proximidade com o território do CME-CIUA amplia todos os riscos. Dentro da Venezuela, a sociedade está numa linha de falha psicológica. Para os civis que passaram por anos de dificuldades, a perspectiva de sabotagem, conflito ou intervenção estrangeira desperta uma profunda ansiedade.
De acordo com analistas da DW, o medo pode levar as populações a aceitar narrativas que prometem estabilidade, mesmo que essas narrativas venham das próprias autoridades responsáveis pela crise. Isso cria um terreno fértil para propaganda, teorias da conspiração e manipulação política. Num ambiente em que os factos são contestados e as instituições enfraquecidas, a percepção muitas vezes se torna mais poderosa do que a realidade. E enquanto Maduro insiste na sua narrativa de paz, Trump intensifica a pressão por meio de uma ambiguidade calibrada e o mundo aguarda a designação de terrorismo entrar em vigor. Uma questão paira sobre cada movimento diplomático. O que acontece quando as narrativas colidem mais rápido do que a diplomacia consegue responder? Porque, uma vez que acusações sabotagem e contra-sabotagem entram na esfera pública, os eventos podem se desenrolar em uma espiral com velocidade alarmante. Um único incidente, uma explosão numa refinaria, um conflito na fronteira, uma interrupção na rede elétrica, pode desencadear uma cascata de reações, cada uma alimentada pela suspeita. Se a Venezuela cruzar a linha vermelha final e a crise se tornar um confronto de segurança em grande escala, qual será o papel da diplomacia das alianças e da percepção pública na determinação do destino da região? A camada final desta crise surge quando se considera a rapidez com que múltiplas narrativas podem convergir numa única tempestade incontrolável. A Venezuela encontra-se agora na encruzilhada entre tensão militar, isolamento diplomático, fragilidade interna e uma iminente designação como país patrocinador do terrorismo que pode redefinir a sua relação com o mundo inteiro. Cada um destes elementos por si só seria desestabilizador. Combinados, criam uma panela de pressão geopolítica em que cada passo em falso corre o risco de desencadear um confronto ainda maior. Da perspectiva de Washington, a situação já não se limita a questões de democracia ou sanções. Assim que os USA avançarem publicamente para classificar a rede Los Soles como uma organização terrorista estrangeira, o governo venezuelano entrará numa categoria que carrega pesados ecos históricos. Essa mudança tem consequências profundas. Ela abre novas autoridades legais, expande a cooperação de inteligência com aliados e sinaliza ao mundo que a crise está ligada não apenas à corrupção ou ao autoritarismo, mas à luta global mais ampla contra o crime transnacional e o terrorismo. Para os estrategistas do CEPUES-NEUA, esse enquadramento justifica uma gama mais ampla de respostas que podem incluir interdições marítimas, ataques financeiros direcionados e operações intensificadas ao longo de rotas críticas de tráfico. A reação de Maduro a essa evolução tem sido igualmente reveladora. A sua insistência em realizar gestos públicos de paz, os seus apelos diretos à população do Sequeire, e a sua tentativa de se apresentar como um estadista que resiste à agressão externa não são teatralidades aleatórias. São movimentos calculados, concebidos para contrariar uma narrativa que, se consolidada internacionalmente, poderia retirar a legitimidade ao seu governo e desencadear um caminho irreversível para o isolamento. Mas, como observam os analistas da Reuters, as mensagens simbólicas têm um impacto limitado quando comparadas com os quadros jurídicos, as avaliações de inteligência e os imperativos estratégicos. Dentro da Venezuela, a crise se aprofunda. A população, já abalada pelo colapso econômico, pela escassez e pela erosão institucional, enfrenta um momento de extrema incerteza. A possibilidade de incidentes encenados, sabotagem interna ou escaladas repentinas alimenta a ansiedade em todo o país. A elite militar luta com lealdades divididas. As instituições civis operam sob pressão. E o tecido social, enfraquecido por anos de instabilidade, torna-se cada vez mais vulnerável à propaganda e ao medo. Este é o ambiente em que erros de cálculo se tornam fatais. Enquanto isso, os atores regionais observam com preocupação. A Colômbia teme perturbações ao longo de sua fronteira. O Brasil está cauteloso com os fluxos de refugiados e o transbordamento da segurança. As nações caribenhas
se preocupam com a militarização das águas circundantes. O hemisfério não vê uma convergência de fatores de crise como essa há décadas. Todos os governos entendem que um evento mal interpretado, um encontro naval, um incidente transfronteiriço, uma explosão suspeita, poderia forçar a região a tomar decisões para as quais não está preparada. Para os Estados Unidos, a proximidade da Venezuela amplifica os riscos. Um estado desestabilizado, potencialmente classificado sob o regime de terrorismo, situado a poucas horas da costa americana, desencadeia a mesma lógica de segurança que guiou operações antiterroristas no passado, mas com a complexidade adicional de ocorrer dentro do hemisfério ocidental. Washington não pode se dar ao luxo de cometer erros. Ao mesmo tempo, não pode ignorar provocações ou ameaças estratégicas. Esse equilíbrio entre moderação e prontidão é o que define o momento atual. Maduro, sentindo como as paredes estão a fechar-se rapidamente, está a tentar ganhar a batalha da percepção antes de perder a batalha do poder. A sua narrativa visa retratar Washington como o agressor, ele próprio como o pacificador, e a Venezuela como vítima da hostilidade externa. Mas uma vez que a designação de terrorismo entre em vigor, a percepção pode não mais salvá-lo. O sistema internacional tende a tratar tais classificações não como pontos de debate, mas como marcadores decisivos que transformam um impasse político num confronto de segurança. A crise venezuelana é agora uma corrida entre narrativas e factos, entre diplomacia e escalada entre gestos simbólicos e realidades estratégicas difíceis. E à medida que ambos os lados aceleram os seus movimentos, a região aproxima-se de um momento em que a diplomacia pode ser ultrapassada pelos acontecimentos. Se uma faísca real ou fabricada acender a próxima fase desta crise, a região será capaz de contê-la. Ou a Venezuela se tornará o epicentro do confronto de segurança mais consequente nas Américas em décadas. Se acompanhou esta análise até o fim, significa que esta crise lhe diz respeito, tanto quanto diz respeito ao hemisfério. Momentos como este, em que a diplomacia, a pressão militar e as narrativas políticas colidem, moldam o futuro não apenas de um país, mas de toda uma região. A Venezuela está numa encruzilhada e o que acontecer a seguir influenciará as fronteiras, as alianças, as rotas energéticas e a dinâmica de segurança em todas as Américas. Agora quero ouvir a sua opinião. Acredita que a estratégia de Washington forçará Maduro a negociar, ou essa nova designação de terrorismo levará a crise a uma fase muito mais perigosa? Acha que os gestos de paz em Caracas são tentativas genuínas de diálogo ou simplesmente uma jogada calculada para remodelar a percepção global? E o mais importante, se ocorrer um incidente inesperado, em quem o mundo acreditará? A sua opinião ajuda a construir uma comunidade que entende a geopolítica além das manchetes. Então, deixe um comentário abaixo. Qual acha que será o próximo passo? Vou ler todas as respostas e responder pessoalmente ao máximo que puder. Se este formato mais longo e analítico funcionou para si, diga-me nos comentários para que eu saiba que devo trazer mais vídeos aprofundados como este. E claro, se ainda não se inscreveu, reserve um segundo. Agora isso ajuda o canal a crescer e garante que não perca a próxima grande atualização à medida que esta crise se desenrola. Ative as notificações para ficar a par de cada novo desenvolvimento. Obrigado por assistir, por pensar criticamente e por fazer parte desta comunidade. O mundo está a mudar rapidamente e juntos podemos compreendê-lo melhor.